Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast Mãe de Dois, do Nico e da Anne. E hoje, nossa última segunda-feira, nosso último programa de agosto, que é conhecido como Agosto Dourado, mês em pró que promove a amamentação, né? Que a gente vê todos os Instagrams, programas, muita gente falando sobre a amamentação e a importância realmente da amamentação. E o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. É uma proposta para acolher as mães que não puderam, não conseguiram ou não quiseram amamentar. Veja, não é uma promoção para não amamentar. A gente até vai conversar depois aqui com uma consultora de amamentação, a Cíntia Kauzinski, mas eu queria acolher as 30% das mulheres não conseguem amamentar exclusivamente. Então é um número muito grande. E como a proposta desse podcast é realmente ter esse espaço de diversas vivências, eu quis trazer uma pessoa para conversar sobre as culpas, sobre depois que essas culpas passaram, o que sobrou, né? Para a gente falar sobre a realidade dessas mulheres que não foram capazes, não quiseram, enfim, não amamentaram os seus filhos. E aí eu trouxe uma pessoa que a gente se conectou pelo Instagram, já sei que ela é ouvinte também do Super Mulheres Positivas, a Luísa Zaidan, que é chefe de cozinha. Ela usa as suas redes sociais para compartilhar receitas, tudo sobre o universo da gastronomia e uma pitadinha de maternidade. Então, quem quiser conhecer o lado empreendedor, as empresas, esse lado que ela traz muita informação também do lado profissional, vocês vão lá no Nosso Irmão, no programa da Fabi, do Mulheres Positivas, que ela deu uma entrevista muito gostosa, inclusive a base ali de um carbonara, e aí ali vocês vão conhecer a Luísa profissional. Hoje eu quero conhecer a Luísa mãe. Lu, um prazer tê-la aqui comigo hoje. Ai, Naná, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder trocar com você. Eu gosto muito de conversar do assunto maternidade e de poder também expor aí pro pessoal um pouco sobre como eu vivo a maternidade. Você coloca já um pouquinho nas suas redes, né? As pessoas que te seguem conhecem já Manu e João. Manu com 6 anos e João 4 anos. Isso. Mas eu queria te agradecer, principalmente pela coragem de falar de assuntos que são tabu, como, por exemplo, o não amamentar. Porque falar ali peito, né, mostrando ali aquela cena bem família Doriana, mulher amamentando, maravilhoso e tal, é mais fácil, principalmente quando a gente fala de redes sociais. A gente já estava até falando sobre isso nos bastidores. Agora, a dor, a parte que a gente às vezes não quer expor, e aí por isso eu te agradeço essa coragem de trazer esse assunto para que outras mulheres também se conectem com a sua história e se sintam acolhidas. Então vamos começar pelo seu processo de não amamentar. Como foi isso? O que aconteceu desde a Manu há 6 anos? Eu fiz uma cirurgia, uma redução mamária, quando eu tinha 18 anos. Há muito tempo atrás. Era uma cirurgia super invasiva. E quando eu decidi fazer, um dos contras, assim, que o médico falou, olha, a chance de amamentar é muito baixa quando faz essa cirurgia. Eu falei, sem problema nenhum. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então eu tento levar os acontecimentos, a vida, de forma prática também, pra me acolher. Então eu falei, não, isso não é um problema. O que me incomodava na época era o tamanho do meu seio, então eu realmente quis fazer essa cirurgia. Feito, tudo certo. Passaram-se aí muitos anos, fiquei grávida. Você engravidou? Eu fiz com 18 e eu fiquei grávida da Manu com 31. 31. E ela, ou seja, uma adolescente saindo ali, né, da adolescência para uma mulher adulta. Exatamente. Então, quando eu fiquei grávida, eu já sabia que tinha essa chance de eu não conseguir amamentar. Então, e já encarei aquilo talvez que não fosse ser um big deal, assim, um super problema. Vamos levar numa boa. E quando a Manu nasceu, aquele processo, aquela coisa tudo novo, ninguém entende nada, ninguém sabe nada. Eu já tinha sinalizado a minha médica, eu já tinha sinalizado as enfermeiras, tá? Pra gente ficar de olho, né? E eu consegui amamentar, né? Teve o colostro, aquelas coisas, tudo deu certo. Desceu leite, empedrou.
tudo dentro dos conformes ali do início da maternidade. E aí, logo depois, assim, com uma semana mais ou menos da Manu de vida, ela chorava muito, e chorava. E eu falava pro Gustavo, né, pro meu marido, ela tá com fome. Eu tenho certeza que eu não tenho leite aqui. Aí ele falava assim, não, vamos tentar mais um pouco, aquele papo do pai ali, querendo incentivar, mas ao mesmo tempo sem saber o que de fato você tava sentindo ali, naquele processo de primeira semana tênue, que você não dorme, que você tá cansado. Né? Exato. Entre o vamos motivar, que é importante essa rede de apoio. Até onde eu vou, né? Isso, aí complicado. Eu falei pra ele, já sei, vou provar pra ele que eu não tenho leite com fatos, né? Fui lá, peguei aquela bombinha emprestada de uma amiga. Falei, vamos botar esse negócio aqui que eu vou tirar e vamos ver o que vai sair. Eu fiquei 20 minutos naquela bombinha e saíram 5 ml. Ou seja, nada, né? E aí eu falei pra ele, você vai agora na farmácia, compra uma fórmula e a gente vai dormir essa noite. Depois de uma semana com aquele sono conturbado e ela chorando muito. E não era um choro desesperado, cólica. Eu senti ali, você tem uma conexão ali, claro, no final das contas, né? Mãe sabe. Exato. Aí então ele foi, comprou e foi um sucesso. E aí, teve ainda uma insistência, tanto dele quanto minha, assim, não, vamos então manter um pouco de peito, um pouco de fórmula. O pediatra na época até falou, vai dando um pouquinho de peito, que sempre tem um pouco, alguma coisa boa e tal. Mas eu sentia no final das contas que não era nada ali. E não tinha um desgaste mais positivo também pra você, exatamente, né? E pra mim tava rolando um desgaste emocional daquela coisa. O ficar ali, o amamentar, eu acho que é lindo. E realmente quem consegue num tempo longo, você cria de fato, com certeza, uma conexão com o filho. Mas pra mim aquilo não estava sendo uma conexão. Aquilo pra mim estava sendo um peso, estava sendo um problema. E eu falei, não quero. E aí era assim, eu ainda tentei, fiquei mais uma semana dando peito e fórmula, peito e fórmula. Aí ela já tava dormindo a noite inteira. A Manu foi um bebê fácil, sempre dormiu, acordou pouquíssimo na madrugada e tal. Enganou pra ir pro segundo, né? Tem exato, isso, ó, o primeiro filho que vem bonzinho. Exato. Sei bem. Bem nesse estilo. E aí, eu tava conseguindo fazer um revezamento também com o Gustavo. A gente não teve babá, enfermeira, nada. Então tinha um revezamento na madrugada de que com a mamadeira ele levantava e dava. Então eu tava conseguindo dormir, tava conseguindo descansar. Eu como empreendedora, a Manu tinha uma semana, eu já fui trabalhar. Não teve muito uma licença maternidade. Uhum. Então a questão do não amamentar foi se encaixando muito na minha vida, entendeu? Na praticidade que eu precisava para aquele momento. Então eu podia sair. Como não existia essa possibilidade, você começou a olhar também por esse outro lado. Exatamente, eu comecei a ver que isso não era um problema, que eu não precisava me culpar por isso, que eu não tinha um peso para carregar por não amamentar. E então foi um processo de alguns meses ali de aceitação, do expor nas redes também. Eu já tinha o Instagram aberto e tudo mais, então também não foi de cara assim que eu peguei e falei, já não vou amamentar. Tem um time pra gente processar tudo isso, né? E logo depois passou esse um mês. Foi um mês, então, nesse combo aí. Um mês nesse meio lá, meio cá, que chegou uma hora que eu falei, chega, eu não quero mais isso. Uhum. Eu tô fazendo um esforço que não precisa, ela tá bem com a fórmula, tá dando tudo certo. Eu posso sair pra trabalhar e alguém pode dar mamadeira. De madrugada, o marido pode revezar comigo. E não tava saudável a questão do... Aí começou a machucar, porque eu acho que também já não saía mais, então ficava sugando ali. E começou a machucar. Então eu falei, gente, não tá legal. Então acabou por aqui. Então foi um mês. Tá. A Manu mamou peito e fórmula. E Lu, antes de entrar na experiência e na vivência com o João, queria saber, você lembra de algum momento ao longo desse mês? Porque hoje, né, passaram-se alguns anos dessa experiência, mas você lembra ali, em algum momento você dando esse peito desgastada e chegou a chorar, ou teve alguma crise ali, falando, não, realmente isso pra mim
Não, eu acho que foi literalmente isso. Quando deu lá um mês que eu já tava bem equilibrada com a fórmula, ela tinha gostado, ela tinha se adaptado daquela. Tem isso também no processo da fórmula. Do bebê gostar daquela, essa marca, outra marca. A chupeta, a mamadeira, né? O bico da tudo. mamadeira. Passei por todo esse processo do bico da mamadeira. Testei 1 milhão de mamadeira. Todas as marcas de mamadeira foram testadas lá em casa. Aí tem a questão de ser mais funcional pro dente, ortodôntica ou não, né? Enfim. E aí, foi esse dia que eu me vi ali naquela coisa, o peito começando a sangrar, saindo o pus, e a criança não conseguindo mamar, e eu estressada, falei, chega, aqui, muito obrigada, não preciso... Foi legal, passou pra mim, vamos para o próximo passo. E aí, nesse momento, quando você tomou essa decisão, né, porque isso diz respeito realmente à mãe e ao bebê, ponto. Sim. Quando você comunica isso para sua rede ali, né, para o seu marido, para as pessoas que estão em volta de vocês, como foi? Primeiro, como você se sentiu na hora de falar e como você foi recebida com isso? Eu acho que eu fui... Que eu me lembro, assim, acho que eu fui bem acolhida nesse quesito, tá? Se não foi uma coisa marcante, não lembro. Sim. Entendeu? Sim. Eu lembro de ter, assim, talvez conversado com alguém, com alguma amiga, ou até com o próprio marido, talvez falando, e tentar esses chás que estimulam leite, alimentação, todas essas coisas. Aí eu falei, acho que eu não tô disposta a me privar também da minha alimentação. Eu vi várias amigas passando por esse processo de cortar glúten, cortar lactose, que acontece mesmo, e muita gente precisa para o bem-estar do bebê. E eu falei, não, eu não estou disposta a passar por esse processo. Eu trabalho com comida, eu gosto muito de comer, e a gente tem que buscar privações, prazeres, exato, né? entendeu? A maternidade não é apenas essa privação, tem tantas, a gente precisa escolher ali realmente, porque senão é enlouquecedor, é too much, né? É enlouquecedor. É muito peso. E com o João, daí você chega já na maternidade... já foi outro rolê. Já foi outro processo. Do João já foi assim, eu não vou nem me estressar com esse assunto, tá? Já conversei ali com a minha obstetra no consultório, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós temos um plano para esse quesito. O menino tem a fama de que já é mais guloso, né? E eu falei pra ela, olha, a gente já avisa ali no começo, você já avisa as enfermeiras que tá liberada a forma. Você põe na minha ficha, está liberado a forma no day one ali, no dia 1, por favor. E ela falou, não, fica tranquila, vamos com calma, né? Com um jeitinho assim, primeiro o colostro é importante, isso vai aquela ter... golden hour do primeira hora, da conexão por vínculo, exato. Né? Então, não, eu falei, tudo isso, vamos passar por todo esse processo, tranquilo. Mas depois... fórmula. Então, já foi encarado tudo com mais facilidade. E, de fato, veio um menino muito guloso. No primeiro dia, eu já estava com o peito sangrando. Ele era faminto. Ele machucou meu peito ali já na maternidade. E aí, já lá mesmo, entramos com a fórmula no copinho, né? Na colherinha. Tem um jeitinho pra recém-nascido. E chegando em casa, eu já tinha o arsenal das mamadeiras pronto pra testar pra ele. E não teve culpa, não teve nenhum processo de mudança. Isso já ficou resolvido lá atrás, já foi resolvido com o Manu. Então, o do João foi mais fácil. Sabe, você me contando do seu processo e como você encarou isso, eu acho que é muito desse seu lado prático mesmo. Eu tenho uma amiga que uma vez me relatou, eu acompanhei o primeiro parto dela, né, acompanhei assim, não lá fisicamente, mas estava muito perto quando ela começou a tentar amamentar, e aí foi muito difícil a amamentação dela, muito, do primeiro filho. E aí ela amamentou o primeiro filho por 1 ano, mas ali perto do segundo mês, ela passou por situações muito, muito graves, assim, com o peito sangrando e tal. E hoje em dia, depois que isso passou, ela vira pra mim e fala, eu passei total do meu limite. E se eu voltasse pra esse lugar hoje, eu não teria feito dessa forma. Eu não teria optado por continuar esse caminho que foi extremamente doloroso. Me desgastou demais. E eu não curti, né? Depois até que se encaixou e foi tudo bem. Mas ela fala, eu passei de uma linha ali que hoje eu me arrependo.
Eu acho que a maternidade é fazer a gente passar do nosso limite, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante nós, como mães, assim, né? Saber realmente até quanto você pode ultrapassar esse limite. Eu sempre falo que se uma mãe feliz é uma criança feliz. Uma mãe realizada é uma criança realizada. Uma mãe triste é uma criança triste. Claro. Uma mãe estressada é uma criança estressada. Né? É uma conexão, é uma continuação uma coisa da outra, não tem jeito. A gente ultrapassa os limites porque a gente quer o melhor pro nosso filho, fato. Mas a reconhecer essa linha, né? Essa linha... Onde a gente passa de um limite total, assim, eu vejo em alguns outros casos, não apenas na amamentação, né? Uhum. E tem uma frase de Winnicott que eu gosto muito, que é você ser a mãe possível, a melhor mãe possível para os seus filhos, né? E quando a gente está falando aqui de uma outra possibilidade, né? A gente tem outras opções hoje de amamentar, de nutrir nossos filhos, como, por exemplo, ainda bem, existem fórmulas para situações que não existem como. São maravilhosas. Sim, e eu acho que exatamente isso que você falou. Se aquilo não tá bom para a mãe que tá ali nutrindo, ela tá triste, magoada, né, tá doendo demais, tal, como que esse bebê também não vai sentir isso? Né? Essa conexão esse não precisa vínculo, ser desse jeito, sim. Exato. E aí, falando um pouquinho do vínculo, existe também uma história de, esse vínculo vem por conta também da amamentação, e eu acredito que sim, né? Mas a gente vê mães com relações tão afetivas fortes com as crianças e você sabe que essas mães não amamentaram depois, né? Então, existem outras formas de criar vínculo. Quando você percebeu que realmente não ia rolar, você, de alguma forma, buscou alguns momentos que você fala assim, não, essa é a forma que eu vou encontrar os vínculos com os meus filhos? Não é que eu largava sempre pra alguém dar mamadeira, tá? Até porque você não teve uma rede de apoio profissional nunca, Exato, né? Não, então assim, os momentos que eu tava ali, eu dando a mamadeira, no processo de pôr pra dormir, no escurinho, era eu e o bebê ali segurando no colo, dá saudades disso. Olho. Exatamente, ali tinha muita conexão, com certeza. Não é só acho que o peito com certeza isso, deve criar um vínculo incrível, mas acho que o colo e a mamadeira, o olho no olho também dá um vínculo maravilhoso. Não, com certeza, eu vejo, eu amamentei os meus filhos, mas quando o Nico estava com 8 meses, eu precisei interromper, né, é um desmame que eles chamam de um desmame precoce, por conta de uma cirurgia que eu ia fazer na coluna. Não tinha mais como eu amamentar, era extremamente, realmente dolorido, né? Ficar na posição por muito tempo. Eu ia ter que passar por uma cirurgia, tomar muitos remédios. E ali mesmo, enfim, eu indo até os 8 meses, eu ainda senti essa culpa. Então, essa culpa, ela vem independente de até que momento você vai, né? Com a Anne, que eu também decidi ir até os 8 meses, já também foi mais, olha, é isso que temos, esse vínculo continua, né? De outras formas, a gente vai buscando isso na nossa maternidade. E aí, falando um pouquinho para além da amamentação, hoje, quando você decidiu, olha, eu e meu marido vamos tomar conta dessas crianças, até nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, que é desgastante, a privação de sono, tal. Como foi essa decisão de não ter um apoio, uma rede profissional, né, um apoio de uma babá, uma enfermeira, e como foi manter isso, que é até hoje, trabalhando, empreendendo, seu marido trabalhando? A decisão foi, na verdade, assim, foram, acho que alguns fatores. Tem uma questão financeira que pesa, que isso tem um custo alto hoje em dia. E tem uma questão que eu acho que foi até o que mais me pegou, assim, da funcionalidade da minha casa, da estrutura que eu tenho. Eu não teria um quarto para essa pessoa dormir, se fosse, tipo, estilo enfermeira que dorme. Então, a pessoa teria que ou ir e vir, ou dormir no quarto com o bebê. Isso não era uma opção para mim. E depois tinha uma questão que me pesou muito, que era... Gente, e se esse bebê dormir a noite inteira? Se esse bebê for bonzinho e tem uma pessoa lá
o dia inteiro ali comigo, eu não quero. Eu acho que eu não quero. Eu quero tentar sozinha. E na época da Manu, né, a minha mãe falou, não, você vai precisar de uma enfermeira. Eu vou pagar 3 meses de uma enfermeira. Falei, tá, mãe, eu vou pensar, vou conversar aqui com o Gustavo, não sei. Assim, eu acho que eu não queria alguém ali rondando, sabe? E aí, no final das contas, eu falei, mãe, você me dá esse dinheiro porque eu vou ter que trabalhar menos durante 3 meses? E eu vou tentar, exato, eu vou tentar sozinha. Se não der certo, eu contrato alguém. E aí, no final das contas, a Manu era um bebê muito fácil. Ela ficava com todo mundo. Eu, assim, ela tinha 20 dias, catamos, botamos ela no carro, fomos viajar pro sítio com a família toda. Eu levava ela pra cozinha, eu tinha uma cozinha na época, então às vezes eu levava ela, ficava ali no carrinho. Ela sempre foi muito, muito tranquila. Levava ela nos restaurantes quando tinha almoço, levava ela pros eventos familiares, levava ela pra tudo que é lugar. Eu não tinha essa questão de, mas aí eu vou sair, vai ficar, o bebê é pequeno. Claro que a gente tem um cuidado maior com o recém-nascido, né? Veja bem, não é que eu saía rodando pelo shopping. Sim. E então com a Manu foi isso. Eu falei, não, vamos ver como rola. E aí foi rolando, foi super fácil. Eu sempre tive um apoio muito importante, que eu acho que vale ressaltar essa rede de apoio também dos avós. Tá. Minha mãe é muito parceira nesse quesito. A minha mãe trabalha em casa. Na casa da minha mãe, ela tinha uma rede de apoio também de pessoas que trabalham lá pra ela, que acabavam me ajudando. Então, vira e mexe, era assim, mãe, agora eu vou ter que dar aula o dia inteiro. Não, deixa aqui que a gente se vira. E ela era boazinha, a Manu não chorava nem nada, então não atrapalhava. A minha mãe dá aula em casa mesmo, então não atrapalhava a aula da minha mãe. Ela gostava de ter a netinha. Exato, ela olhando sempre a neta por perto. Então a gente foi criando um fluxo muito legal. Eu tenho uma flexibilidade de horário com o trabalho. Então, eu faço a minha agenda. Eu organizo que horas eu vou sair, que horas que eu venho, que dia que eu vou, que dia que eu não vou. Então, eu ia organizando conforme a da minha mãe ali. A gente fazia um bem bolado juntas. O seu marido tinha menos flexibilidade. O meu marido não tem flexibilidade. Inclusive, quando a Manu tinha, acho que 3 meses, ele foi para um projeto no Rio Grande do Sul. Eu ficava sozinha, ela era bem pequena. Depois ele ainda foi pra Minas, rodou, o marido rodou e eu ficava lá me virando com a ajuda da minha mãe e tal. Quando veio o João, a gente falou, e aí? Será que com 2 vai dar certo? Falei, não, eu quero testar também. Eu quero esperar ver o que vai ser. E a gente tem isso de querer fazer meio igual pro segundo que a gente fez, também, né? Pro primeiro. E eu já tava acostumada com aquilo ali. E assim, nada contra quem tem ajudas, acho maravilhoso. Mas eu saía com as amigas e via sempre, sei lá, as amigas que tinham babá ali junto. Eu falava, gente, eu acho que eu não funcionaria na sua dinâmica. Não tava dentro, não encaixaria pra mim. Então, quando veio o João, foi vamos, não vamos? Falei, não. Vamos esperar pra ver? E a Manu tava na escola nessa época? Então, Manu entrou, aí foi isso. Pus na escola também pequenininha, ela tinha 1 ano e 7 meses. Tá. Então já ficava meio período na escola. Você já tava grávida? Entendeu? Não, ainda não. Tá. Não, tava? Ai, não sei agora. São 2 anos de diferença? Não, eu tava grávida já. Tava grávida, sim. A gente esquece do segundo da gravidez, já exato. Nasceu pronto, assim. É mais rápido, né? Sim. Ela, quando ela fez 2 anos, na festinha de 2 anos, tava grávida já do João. Então, a Manu já tava na escola, o que já facilitava um pouco. E eu falei, eu também quero ver como vai ser. E veio um bichinho bem arretado, pra não me deixar dormir. Sim. Mudou tudo. Ele falou assim, você achou que o primeiro era bonzinho, você vai ver. Veio com tudo e no final eu acabei, eu nem sei te dizer assim. Rolou. Eu não lembro se teve algum momento que a gente falou, não, vamos arrumar alguém, uma ajuda, ou não. Não, veio pandemia. Nem tinha Ele opção. tinha 6 meses, veio a pandemia, não teve opção. Então teve todo esse tempo de pandemia que ficamos em casa com um bebê, não tinha quem vir pra ajudar, imagina. Sim. Era eles e o marido, uma beleza. E aí ele começou a escola também um pouco mais cedo, você colocou ele... Também foi pra escola com... um pouco antes da idade da Manu, porque ele é de julho, a Manu é de março, assim. Ele foi antes. Não, escola...
Amo a escola, meu Salva-vidas. Deus do céu. Né, Amo a escola. Eu lembro que lá em casa foi um processo super difícil de colocar na escola, né? Eu tava meio apegada, tava grávida, não queria. Aí a gente colocou, tirou. O Nico foi pra escola com 2,7, né? Foi bem tarde. E aí, quando eu coloquei no primeiro mês, eu falei, meu, por que eu não coloquei antes? Sabe assim? E aí ele ficou 2 meses na escola e já saiu de férias, porque eu coloquei ainda em abril, no meio do. E aí, no meio das férias, eu falei assim: não tem opção de colônia, de férias, sabe assim? Porque realmente é muito preparado, né? Eles estão ali totalmente disponíveis para essa criança com tudo que elas... É um ambiente perfeito, assim. Sim. São crianças felizes, brincando Sim. com outras crianças. É o que eles precisam. E como foi relação Manu e João? Quando a chegada do João, enfim, a Manu estava com 2 anos e pouquinho. Já entende alguma coisa? Foi Sim, muito super. próximo. Em casa, a Anne e o Nico têm essa diferença também. Como você preparou o terreno para a chegada do João? E como a Manu recebeu o João? Eu acho que foi bem tranquilo, foi uma coisa natural, eu diria. Não teve um processo preparatório. Sei lá, a gente comprou alguns livros para ler para Manu, explicando sobre a chegada do bebê, mais para ela entender. Ainda era muito pequenininha, né? Não dava para contextualizar muito. Era chegar e ver o que vai ser, né? E falam muito isso para não criar tanta expectativa num bebê pequeno, né? Que 2 anos ainda é uma criança muito pequena. Muito. Mas sim, com os livros, já começar a entender, daqui a pouco vai ter alguém aqui para dividir a mãe. E uma coisa também é que os meus filhos, desde pequenininho, dormem fora. Fora, assim, na casa da avó, na casa da Cacá, da cunhada, do irmão. Dormem onde tiver que dormir, eu tô mandando. Chamou, eu tô mandando. Sim. Quer dormir aqui? Vai, pode ir. Se quiser mandar esse fim de semana lá pra casa. Exato, posso mandar. E aí quando ele nasceu, também teve isso. Eu peguei e... ela já foi pra casa da minha mãe uns dias antes, já ficou lá alguns dias, ela veio na maternidade todos os dias, e depois que o João nasceu em julho, então a Manu tava de férias da escola, eu ainda fui pra casa, ela ficou 1 semana com a gente em casa, e depois meus pais levaram ela pra fazenda 1 semana, e eu fiquei 1 semana sozinha ali também, eu e João. Se conhecendo, né? Exato. Tem de conhecer o bebê. Também, nossa, demais. E teve todo o processo aí de ser um bebê mais animado, né? Mais bem disposto. Mais da night, né? Não queria dormir. Enfim, então o processo todo foi tranquilo no geral, assim. Não teve momentos marcantes de um ataque de ciúmes ou... Teve um ciúminho ou outro ali, em alguma situação, em algum momento. Como já era mamadeira, muitas vezes a Manu me ajudava, então eu punha ela pra ajudar a dar mamadeira, sabe? Que isso é uma dica também que dão, pra eles se incluírem, sentirem pertencentes a essa família. Que às vezes o que eles podem sentir é, chegou alguém que vai ocupar o meu lugar? Não. E dormem juntos até hoje? Até hoje. Que legal. Até os 3 meses o João dormia no meu quarto com o bercinho. E aí depois a Manu tem um sono, acho que também tem esse quesito. A Manu sempre dormiu muito bem à noite, então ela tem um sono muito pesado. Então ele acordava de madrugada e ela nem Mas sabe mexia. que lá em casa é muito louco, porque se eu derrubo um alfinete, o Nico, que é o mais velho, acorda. Agora a Anne faz um escarcel. E ele continua. Não sei se ele fala, não tem o que eu possa fazer, né? Agora minha mãe andando por aí, vai que ela passe aqui. Isso aqui, exato, né? Exato. Vamos abstrair. E hoje eles têm uma relação bacana, sem grandes brigas de ciúmes, né? assim, mas de ciúmes você nunca sentiu. Muito. Tem um pouco. E isso o João também... começa a Anne já começou a demonstrar lá em casa ciúmes também, sabe? O mais novo. E assim, o João especificamente é uma criança que demanda um pouco mais de atenção por conta de personalidade. Sim, mesmo. Temperamento. Assim, exato, de temperamento. A Manu, ela é mais easygoing, ela se vira sozinha, as coisas fluem melhor. E acho também questão de idade, né? Por óbvio. E ser menina é menino, né? As mulheres são sempre mais evoluídas. Olha, lá em casa... não é por nada não, mas as mulheres são sempre mais evoluídas. Mas sabe que lá em casa, quem me enganou... Enfim, o Nico veio, que é o primeiro, muito tranquilo. E a Anne já foi quem veio mais... Que a gente até tem um programa aqui que a gente gravou sobre os 4 temperamentos das pessoas, né? Não só das crianças. E aí eu identifiquei muito forte ali a Anne mais colérica,
que é aquela faísquinha, né? E o Nico mais fleumático, com um melancólico, que é a criança mais introvertida, mais tranquila. Exatamente. Então a gente sente isso muito claramente. Você vê muito, né, como mãe, vendo esses dois temperamentos convivendo assim. E eu sinto, e eu acho que na sua fala, que a Manu foi mais tranquila, às vezes a gente dá tanta energia pra quem tá nos demandando e acaba esquecendo um pouco que o outro precisa também, por mais que ele não tá demandando, né? Não, e aí tem todo um... Aí eu acho que eu entro com um pouco de culpa, sabia? Tá. É de, nossa, eu tô fazendo muito ali, pouco aqui. Preciso equilibrar isso daqui. Então eu venho buscando, por exemplo, fazer uns programas, só eu e ela. Tem um dia da semana que ela vai sozinha pra atividade do clube, aí eu busco ela, a gente senta, toma um cafezinho, come um pão de queijo. Tem um momento só eu e ela, assim como eu faço com ele também, entendeu? Um momento só eu e ele. É uma eterna busca do equilíbrio materno, né? Do equilíbrio inexistente materno. Exatamente. Mas tem até um poema, enfim, uma dessas frases de Instagram que o filho que eu mais gosto é o que mais precisa de mim naquele momento, Com né? certeza absoluta. Então eu acho que tem uma sabedoria nessa fala, assim. E, bom, você coloca no seu Insta hoje que é uma grande, um recurso de trabalho para você, né? Você aparece bastante com as suas receitas. É o seu trabalho hoje. Então, suas receitas, dicas, tanto de restaurante, todo esse universo da gastronomia. E aí você coloca a pitadinha, né? O que dá o sabor da maternidade. Como você começou a compartilhar as suas vivências como mãe? E como tem sido essa interação com as seguidoras, enfim, as pessoas que te acompanham, em relação à maternidade? Você sente que é um assunto realmente que demandam, que querem muito saber? O que você escolhe compartilhar ali? Eu acho que é um assunto que, gente, as mulheres amam falar sobre isso e precisam falar sobre isso. Então, toda vez que eu exponho alguma coisa lá, ontem, por exemplo, quando a gente trocou ali aquela mensagem no Instagram, foi uma chuva de comentários de pessoas, tipo, tamo junto, nossa, o que você vai fazer? Compartilha as dicas, aqui em casa é igual. Então conta isso, agora que você entrou nisso, o que você compartilhou ali, né? Até pra eu compartilhei o perrengue matinal do sair, tomar café, botar o uniforme, sair pra escola, sair no horário, escovar o dente, todo aquele processo da manhã. Que na segunda-feira foi um caos, né? A mãe enlouquecida querendo fazer as coisas acontecerem. Segunda-feira é o dia que eles vão de carona. Então, assim, não posso atrasar a carona, né? Pelo amor de Deus. E aí, eu dei uns gritos, gritei. Aí eu fiquei desesperada porque eu gritei. Aí passou. Aí depois, gente, eu gritei. Ai, meu Deus do céu, por que eu gritei? Ai, não podia ter gritado. Aí já vem aquele arrependimento, né? Fiz tudo errado, né? E aí parei e pensei, não, eu não fiz tudo errado, eu fiz o que estava funcionando pra mim ali naquela hora. Claro que o gritar, o berro, isso não é legal, ninguém tá dizendo que é. Mas às vezes a gente não tem controle daquilo, né? Você só quer que a coisa aconteça, entendeu? E são coisas tão básicas, né? O escovar o dente, o acordar, o comer. Você fez isso ontem, você vai fazer isso amanhã. Por que não pode ser um pouco mais? Não Te entendo total. E aí, e essa semana eu recebi um comunicado da escola: olha, por favor, pais, não atrasem. Por que vocês não comunicam isso pro meu filho? Pode ser. Tipo, não sou Será eu que tô atrasando. Pra ele o recado, não pra mim? Exato. Mas, e eu fui uma dessas pessoas que comentou, né, nesse seu post, porque, inclusive, ontem, foi super pertinente, porque ontem eu tive uma conversa com uma amiga íntima que acompanha de perto minha maternidade, não só nas redes, mas tá ali, a gente viaja juntas e tal. E aí eu falei pra ela, eu tenho uma certa preocupação com redes sociais, das pessoas acharem que eu estou o tempo inteiro muito carinhosa, afetiva e completamente apaixonada pelos meus filhos e pelo meu marido. Ela, eu acho isso, tipo, e eu tô muito perto. Deu, cara, você acha? Acho. Você acha que eu não grito? Putz, acho que não, acho que você é muito tranquila. Deu, eu preciso falar um pouco. Tô passando alguma informação errada. E eu tenho esse lugar emocionado, realmente, de fazer declarações cafonérrimas de amor pros meus filhos e pro meu marido. Mas eu não tô também passando, porque quando você tá ali no meio do berro, né, no meio do descontrole total, você vai pegar o celular, vai filmar? Não, né? E isso foi uma decisão que eu tomei, por mais que eu tô nesse caminho também compartilhando minha vivência de maternidade, de não expor na hora eles.
né, no momento da crise deles, mas me expor, não precisa. né, e falar assim, gente, eu me descontrolo real, né, assim, e em alguns momentos eu fico até assustada com esse meu como que eu aqui, e eu já falei isso uma vez, eu me descontrolei, meu marido falou assim, você escutou o seu podcast hoje? Tipo, eu não posso mais. Ai, gente, não, eu tô rindo porque teve um dia que eu fiz um desabafo, compartilhei, não foi um desabafo, eu compartilhei uma dica sobre maternidade. Gente, eu vou fazer um exercício aqui em casa que vai ser assim, assim, assado, recomendo pra vocês. Eu nem lembro o que era, tá? Chegou em casa, fiz tudo errado, ao contrário. E aí meu marido falou assim, acho que você não prestou atenção no que você mesma falou hoje no Instagram, né? Porque você falou que ia fazer assim, você tá fazendo o oposto. E você falou até isso pra mim, né? Quando eu falei, eu acho que a gente tem que bloquear os maridos que estão vivendo, né, com a gente, vendo a real. Mas assim, brincadeiras à parte, o que eu acho é... Hoje existe uma leva, muito conteúdo, e conteúdo muito rico, né, na internet, e em livros, em documentários, em podcasts, enfim. Eu acho importante, sim, a gente ter acesso, claro, escolher bem quem a gente vai seguir e vai ter acesso, mas isso não nos impede de sermos seres humanos, né? Somos mães, e somos humanas. E só a partir desse erro, desse descontrole, dessas faltas, que também os nossos filhos vão olhar e falar assim, ufa, mamãe é gente como a gente, exatamente. Sabe? Porque senão a barra fica muito lá em cima, né? Da mãe heroína que não erra, que é perfeita e tal. Não, a gente tem... eu tenho um amigo que fala que a frase dele é muito boa, né? Baixa expectativa é sempre a melhor opção em qualquer situação, entendeu? A gente precisa buscar um meio de viver com os filhos que seja um pouco nessa linha, né? E outra coisa que eu acho muito importante, teve esse grito, não foi legal, me senti péssima, fiquei me sentindo culpada. Fui lá no Instagram e eu brinco lá que, assim, acaba sendo até meio terapêutico, né? Porque a gente vai e fala, a gente põe pra fora. E aí você fica se sentindo até mais leve. E vem uma enxurrada de comentários muito gostosos de ler e receptivos, uma troca muito boa ali dentro do próprio Instagram. Então eu gosto de ter esse momento do... expor. Eu vou vir aqui, que vai ser meu momento terapia com quase vocês. Um espelho, né? Você falou de... não deixa de ser. Exatamente, não deixa de ser. Mas eu gosto sempre de, depois desses processos que tem problemas em casa com os filhos, eu converso muito com os meus filhos. Se eles estão entendendo ou não, a idade... eu não sei, mas eu vi que desse jeito funciona pra mim. Então, fiz errado alguma coisa, eu chego lá depois e falo, olha, desculpa, mamãe errou, eu não queria ter feito isso, não era dessa forma que eu queria ter conversado, vamos juntos tentar melhorar aqui e ali? Eles sempre respondem sim, né? Aí depois... mas quando for adolescente, talvez você vai falar, não, aproveite, né? Que enquanto tá no sim. Mas sabe, Lu, essa sua fala, eu acho muito, muito bacana esse seu compromisso com você, de olha, eu vou conversar, vou pedir desculpas. Eu pratico muito a desculpa lá em casa, né? Toda hora eu tô pedindo. E realmente, quando eu passo dos limites, eu acho muito interessante a gente colocar para eles que isso não foi legal, para não normalizar também uma situação como essa. Para lá na frente, eles não aceitarem quando alguém fizer isso, né? Fala assim, opa, aqui não foi legal. O Nico fala, eu tô muito chateado com você. Eu não gostei. Eu não vou falar com você. Ele falou igualzinho a gente, né? Igualzinho. Então, ele tem 3 a tonalidade, o tom da conversa. Ele falou assim, agora você vai viver em outra casa. Porque nessa casa a gente não tolera isso. Eu falo, ai, que ótimo, peraí, vou pegar minha bolsa, tô indo embora, tchau. Não, eu falo, você tá completamente, com toda a razão, a gente não tolera isso. Eu não vou viver em outra casa, essa é a nossa casa. Aqui que eu vou ficar. Mas a gente tolera desculpas, a gente conversa quando a gente erra. Quando você também briga com a mamãe não te manda embora de casa. Né? Maravilhoso. Enfim, mas eu acho que é isso, né? Pra lá na frente eles entenderem que as pessoas vão explodir, vão estourar, isso faz parte, a gente ainda, né, não tem uma receita. Né? Seres humanos, mas
a gente não pode normalizar isso. Exato, não, isso não precisa. Uma coisa que eu acho que faltou responder, que você estava falando, que você perguntou de quando foi a exposição, né? Tomar essa decisão de expor os filhos e tudo mais. Acho que é uma decisão muito difícil hoje em dia, porque a internet é maravilhosa e ao mesmo tempo um pouco perigosa, né? E o meu Instagram é o meu nome. Como é que eu ia passar por um processo de gravidez e não expor, não contar, eu digo não expor de mostrar o rosto e tal, expor o processo da gravidez ali. Eu tô ali todo dia com todo mundo e de repente não vou falar daquele assunto. Achei que ficaria um pouco estranho, desconexo. Então eu resolvi encarar desde o começo. E logo que a Manu nasceu, eu e meu marido, a gente resolveu que a gente não ia mostrar o rostinho dela por um tempo. E muito engraçado que eu recebia mensagens perguntando se a minha filha tinha algum problema, porque eu não tava querendo expor ela. Uau. E aí eu só respondia, não, ela é muito pequenininha ainda, coitada. Deixa assim, o rosto dela não tem nem, né, aquela carinha de joelho. É um rosto meio parecidinho, ali põe um Google, RN. E tal, né? Então, assim, não é isso. Mas tem uma curiosidade muito grande das pessoas em saber ali da sua vida. E isso é que acaba gerando a conexão com as pessoas. Hoje eles já estão maiores e hoje eles já sabem dizer, não, eu não quero filmar. Hoje não me me filma. Tá. Não vou aparecer. Então, às vezes, tem publicidade de marca que fala, os seus filhos podem aparecer. E eu faço questão de deixar uma cláusula lá no contrato que eles podem aparecer, mas se não aparecer, não tem obrigatoriedade nenhuma. Então, recentemente, a gente fez um trabalho, o João falou, não vou filmar, não quero fazer, não vou e não foi. E tudo bem, eu não vou obrigar ele a fazer, entendeu? Então, quando eles aparecem, é porque eles querem aparecer. Mas você falou, então você deu isso na época quando você decidiu não compartilhar quando ela era um RN, essas mensagens, mas o que é? Teve algum problema? Na hora que eu li, a primeira vez que eu li, eu fiquei extremamente, nossa, me senti invadida, chateada, falei, que é isso? Essas pessoas perderam a noção e tal, né? E no final das contas, é isso, você tá exposto, as pessoas têm curiosidade e no final das contas é um pouco de carinho ali, entendeu? Porque a pessoa gosta, curte, se identifica. Eu, graças a Deus, não tenho haters, não tenho problema com isso. Então, isso que eu queria saber, depois desse fato específico, teve algum outro de comentário sobre a sua maternidade? Ou, por exemplo, isso que você expõe que você não gostou? Porque eu acho que já teve alguma coisa, mas sinceramente, acho que eu nem... Muito pequeno, tá. Passei adiante, são coisas que não marcaram pra eu te lembrar algum contexto, assim, específico. Acho que teve uma vez, uma pessoa que falou, é engraçado como você fala dos seus filhos, que parece que não tá nem aí. Sei lá, eu falei, querida, você não vive aqui pra dizer se não pegou. Né? Se não é real, não pegou. Exato. E você quem sabe, meio quem me segue mesmo sabe como é que é, entendeu? Sim. Você contando dos seus filhos, já falando, não quero. A Mônica Martelli, que é a atriz. Eu vi os vídeos dela, maravilhoso. Ela falou, eu, tô no Instagram há muitos anos, agora minha filha tá com 12, então quando ela nasceu tinha ali o destaque da minha filha, toda a vida dela. Ela chegou com 12 anos de história da minha maternidade, mãe, deleta esse destaque. Eu não quero mais estar no seu Insta. Ela falou, o quê? E eu fico imaginando meus filhos, sabe? Então, claro, hoje tem... Por isso que, por exemplo, né, nessa opção de compartilhar, eu decidi que quando eu vou compartilhar algo, se eu vou filmá-los, eu fico pensando, bom, vamos supor, né, quando ele tiver 10, 15 anos, que ele já entendeu um pouquinho mais, se ele ver essa cena, ele vai se sentir constrangido, que é, por exemplo, a cena da birra, né, do grito, tal. Isso não que tem necessidade de expor, né, gente? Sim, que tem gente que expõe até como uma forma educativa, né? De olha, sabe aquilo que eu tava falando pra vocês? Mas assim, foi uma opção realmente que eu tive lá, acho que pra diminuir um pouco essa culpa, às vezes, de mostrar, né? Dá um alívio. Dá um alívio, sim. Lu, bom, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje compartilhando essa pitadinha, né? Esse sabor. É o tempero real, acho que, né? Da sua vida hoje em dia. Falar sobre maternidade e ter pessoas que, mesmo que não são... Não falam só sobre isso, mas mostram isso num contexto geral. Eu acho que é isso, enriquece, conecta. A gente conecta ali num momento, né, que a mãe
tá se descabelando, então fala, nossa, não sou só eu, sabe? Ontem eu tive esse alívio, assim, quando eu vi esse conteúdo. Então eu queria te agradecer por estar aqui hoje, por compartilhar também essa sua experiência do não amamentar, que eu acho que num mês onde tantas mulheres foram bombardeadas com informações sobre precisa, né, é importante, tal, a gente tá dando um respiro aí. Tudo bem não amamentar, tá tudo bem. Tá tudo bem não ter o parto normal, tá tudo bem, né? Tem tantas coisas. Tá tudo bem você ser a mãe que você pode ser, né? A mãe que você consegue ser. Isso eu gosto muito de falar, isso que a gente faz. Tenho certeza que todas as mães fazem o melhor que elas podem fazer dentro da situação, da realidade, do contexto que ela tá naquele momento, da vida dela, cada uma do seu jeito, sem julgamentos, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí, pra quem ficou curioso, porque como ela disse, né? O Insta dela é o trabalho dela hoje. E ali ela tem receitas espetaculares. Faltou um destaque em maternidade. Porque eu vi... Faltou, né? É verdade. Não, e ela tem muita receita. Então eu fui bife de rolo, tal. E eu fui indo, e não chegava. Porque eu queria, enfim, até resgatar um pouco, né? Lá de trás. Tem. Então, ó, já fica a dica. Não tem mesmo. Não tem. Boa, vou colocar lá. Enfim, mas tem muitos doces, muitos salgados, muita coisa gostosa e tem essa pitadinha. Então eu vou te convidar até, a gente vai colocar aqui embaixo para quem tá nos assistindo, mas para quem não só está escutando por áudio, nosso podcast é Luísa Zaidan. O Instagram é @luzaidan. Com Z. Isso. Luzaidan com Z, tá bom. Exatamente. Bom, Lu, obrigada. E tá aqui uma porta para quando você quiser e tiver algo para compartilhar de maternidade, voltar. Obrigada, Naná. Obrigada, Mulheres Positivas, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O assunto maternidade, a gente poderia ficar aqui muitas horas, né? Mas a gente volta para uma próxima pauta. Perfeito. Bom, fiquem comigo, que agora eu vou receber a consultora de amamentação, Cíntia Kauzinski. Bom, seguindo aqui no nosso segundo ato de um programa extremamente importante, nesse mês de agosto dourado, estou com Cíntia Kauzinski, agora sim. Bom, de qualquer forma tá aqui, né, para quem quiser seguir ela nas redes. A Cíntia é enfermeira obstetra e consultora internacional de lactação. E eu a convidei nesse segundo ato para a gente falar da importância da amamentação. Como eu falei quando a gente começou a conversa com a Luísa, a ideia desse programa era acolher as mães que não conseguiram ou não puderam de alguma forma amamentar, mas sempre com muita responsabilidade para falar da importância também da lactação, da amamentação e de quais são os benefícios para a mãe e para o bebê. Então, Cíntia, eu queria te agradecer por estar aqui comigo hoje. Obrigada por trazer, né, todo esse seu conhecimento, essa sua vivência com tantas mulheres para falar sobre a amamentação. Num mês importante, né, Cíntia? Importantíssimo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando desse assunto que eu adoro. Acho que a gente vai ter muita experiência para trocar, tenho muita história para contar. Eu acho que vai ser muito legal, tenho certeza. Esse mês, inclusive, o seu Instagram, enfim, as suas redes, ela fica realmente mais recheada de informações, porque é um mês importante para promoção, né? Para divulgação de informações, onde as pessoas estão um pouco mais focadas, vamos dizer assim, na informação, buscando realmente o que é o amamentar, como é amamentar, por que é difícil, por que tem mulheres que não conseguem. E eu já queria começar pela dificuldade que a gente encontra. Eu amamentei meus 2 filhos, né? Mas principalmente o primeiro, Cíntia, não foi fácil. Passei por mastites, né? 2 mastites, uma fui internada com quase 40 graus de febre, tive o bico realmente machucado. E aí a gente pensa, poxa, é para ser tão fácil, é para ser tão óbvio, é natural, tantos mamíferos amamentando, né? Por que existe realmente essa dificuldade na amamentação? É bem importante a gente falar sobre isso, assim, porque se a amamentação já foi instintiva e natural, isso foi lá atrás. Se você vê uma cadelinha que acabou de dar à luz, ela vai ficar num cantinho com os seus filhotinhos e nada mais importa. Ela tá ali. Entregue. Então, um dorme em cima do outro, tá todo mundo ali encafifado, né? Encafofado, um em cima do outro. Mama, dorme. Mas e a gente?
A gente vive hoje num mundo de controle, né? Num mundo de 3 em 3 horas. Quanto tempo, desceu o leite, é colostro, apojadura. Então até eu percebo isso até das mulheres, esse controle. Que fase eu estou? Como tem que ser? A minha pega está correta, que é ótimo ela pensar isso, assim. Mas eu acho que a gente está num mundo de tanto controle, de tanta autoobservação. Nem o nosso parto mais é instintivo. Né? Então são pouquíssimos os partos naturais, sem fazer apologia a tipo de parto, mas quando um parto natural é um parto que não precisou de intervenção alguma para acontecer. Então a mãe está plena de todas as suas capacidades, né? Não está anestesiada, não tem restrição de movimento, não tem um analgésico que pode mascarar alguma dor, por exemplo, da primeira amamentação. E o bebezinho também. Ele não recebeu analgésico, ele está, né, anestésico, então ele está pleno, super alerta, 100% no que ele deveria estar. E são poucos os partos que começam assim, né? Que terminam, na verdade. Os partos que terminam naturais. E aí a gente começou a se perder também em algumas singularidades, né, do gestar, do parir. Então, a amamentação não é mais instintivo, não é mais natural. Por conta até dessa vida contemporânea, né? Mas que bom que hoje a gente tem também algumas ferramentas, por exemplo, a consultora, para nos guiar o que é possível fazer a partir dessas intervenções ou dessas situações que a gente se encontra hoje. E aí, quando a gente fala de agosto dourado, eu imagino que seja também por conta do primeira hora, né, o golden hour, a hora dourada da criança, que é a primeira hora pós-parto, como a gente está falando sobre isso, que a criança vem pro colo da mãe para mamar. E é muito bom a gente falar o quão importante é essa primeira hora. Eu queria que você trouxesse informações sobre o que acontece, né, dos vínculos, enfim, de tudo que acontece tão importante e impactante nessa primeira hora da mãe e do bebê. Maravilhoso. A gente chama de agosto dourado porque o leite humano é padrão ouro para a alimentação do bebê. Uau! E tudo começa na golden hour, sim. Então essa analogia é muito boa. O que está acontecendo ali? Quando a gente vai fazer um ultrassom do bebê, a gente muitas vezes ao longo aí da gestação, a gente observa o bebezinho com o dedinho na boca, fazendo movimentos de sucção e deglutindo o líquido amniótico. Quer dizer, isso é um treino. O bebê nasce sabendo sugar e deglutir. Ele nasce com um reflexo de busca muito exacerbado. Então, às vezes, você colocar uma gola uma camisa de golinha pro bebê, ele vai ficar querendo mamar a gola, procurando o que tá perto ali da boca. Então, isso é um instinto. Os bebês nascem com o instinto à flor da pele. Então, eles nascem procurando. A golden hour, a hora que a mãe pega esse bebê e coloca pele a pele. E é meio óbvio, mas é importante a gente falar que pele a pele não tem lençol, não tem cueiro, não tem mantinha, não tem nada. Pele a pele. É pele com pele. O que acontece ali? Estabilização da frequência cardíaca do bebê, da frequência respiratória, da glicemia. Então, assim, mágicas acontecem só de você pegar o bebê e colocar em contato pele a pele. E olha como o nosso corpo é perfeito. O bebê ficou ali 9 meses envolto ao líquido amniótico. Colostro, que é leite, mas é um leite modificado para atender as necessidades do bebê no momento que ele nasce, nos primeiros dias, tem cheiro e sabor de líquido amniótico. Então o bebê, ele vai pelo cheiro e... Peraí, eu conheço isso aqui. Eu preciso... É familiar para ele. Exato. Então ele tem um tropismo pelo seio. Ele já nasce com reflexo de busca, com reflexo de sucção, e ainda vem um cheirinho e um sabor conhecido, então o corpo é muito perfeito. Então, na golden hour, muitas coisas acontecem. E hoje, né, a gente fala da golden hour, assim, com mais... a gente tá mais na moda, vamos dizer assim. A gente fala muito disso há mais ou menos 12 anos atrás. Tá. Porque até então era instintivo. A gente estava falando, né, do que é instintivo, a amamentação é instintiva, não é mais. Qualquer mamífero que dá a luz ao seu bebê, pega pra si. Não sai mais de perto do bebê. Exato. Nenhum mamífero vai dar a luz, pega o seu bebê e entrega pro outro. Toma, vai pesar meu bebê? Veja com quantos centímetros meu bebê nasceu. Dá uma aspiradinha nas vias aéreas, vê se tá tudo bem. Faz uma vitamina, né? Vitamina K que se faz. Faz uma vacina.
naquele momento do nascimento? Ninguém faz isso. E aí a gente começou com os protocolos hospitalares que foram cada vez mais distanciando a mãe do bebê neste momento, no momento de vinculação, no momento de primeiras mamadas, onde a gente coloca em prática um instinto que a gente treinou intraútero. Então a gente vai saindo um pouquinho, né, desse caminho. Então por isso é importante vamos dizer que esse movimento da humanização do parto, que vem aí há uns 15, 16 anos aqui no Brasil, ele não tem a ver só com o parto, né? Ele consegue olhar a mãe e o bebê como um todo, em todo esse processo. Você trouxe agora dados super ricos, informações realmente o que acontece ali com o bebê, né? E aí, eu mesmo não sabendo tecnicamente disso, senti muito isso, né? O bebê... Eu participei de um ritual com uma doula, de um parto de uma amiga, né? Na verdade, um pré-parto de uma amiga, que eles chamam de despedida do útero. E essa doula contou uma história que quando o bebê nasceu, a mãe falou, ninguém mexe, ninguém toca, e nem ela, né? O bebê nasceu, já foi direto para a barriga dela, e aí deixaram, e ficou todo mundo na sala olhando. E aquele bebê começou a escalar a mãe até o peito, escalando, abocanhou. E é difícil realmente a gente já quer pegar e já, né? Eu fiquei vendo no YouTube, conversei com consultoras, com amigas, já para colocar na boca. A gente fica com essa ansiedade. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do que acontece com a mãe enquanto ela amamenta, tanto nessa primeira hora como depois, né? O que rola ali dentro da mãe amamentando? Isso assim, primeiro que relaxa mãe e bebê, né? Induz ao sono, é muito comum as mães ficarem muito relaxadas durante o ato de amamentar. Então, é feito para vincular. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Não é a única maneira de vinculação. E não é a melhor maneira. Não existe melhor maneira de vincular o bebê a uma mãe. Não existe. Mas é uma maneira. Legal. E desde que eles estejam aptos a isso, a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de saúde para não embolar o meio de campo. Para não fazer com que isso não se torne possível, né? Num momento onde, na maior parte das vezes, ambos têm condição de vivenciar esse momento. Então, é importante que as mulheres saibam sobre os protocolos hospitalares e quais elas podem fugir em determinado momento. A gente não está dizendo assim, olha, não vacine seu bebê, né? Espere. Mas assim, talvez não precisa ser na primeira hora de vida. Pode ser antes da alta, depois da amamentação melhor estabelecida. Porque quem garante que uma vacina não vai deixar, de repente, o bebê com o bracinho dolorido e a hora que eu ponho na posição de mamar, ele chora. Ele chora porque não quer o peito, ele não tá querendo mamar. Será? Será que não pode ser uma dorzinha no braço? Os bebês não falam. E a gente fica tentando adivinhar tudo isso. Então, eu acho que ter esse olhar é muito importante. E aí você tem acompanhado muitos relatos, vivências com outras mulheres que te procuram realmente. Mas eu tenho sentido que isso é a partir de quando já tem um problema, tem uma questão. Você tem percebido que as mães estão buscando informações sobre o amamentar antes de parir? E o quão importante é isso? Porque tem tanta mulher se preparando para o parto, né? É isso que você falou, com esse movimento do parto mais humanizado, mais natural possível. As mulheres estão cada vez mais buscando cursos, técnicas para esse parto acontecer. Que foi o meu caso, né? Fiz o curso de Hypnobirthing, que me ajudou muito nos meus 2 partos. Foi muito bonito. Inclusive, demos uma premiada ali, né? Uma leve estudada sobre o amamentar. Mas qual é a importância da gente se proteger e saber realmente todos esses protocolos? E as mulheres estão buscando isso agora? Olha, eu vou te dizer que sim. Graças a Deus. Talvez a gente esteja longe do ideal, mas eu comecei a trabalhar com amamentação faz mais ou menos 14 anos. Então já é um tempo. E naquela época, eu só praticamente fazia visita de pós-parto. Eu estou com dificuldade, preciso de ajuda. Eu estou com dor, preciso de ajuda. Sim. Hoje, eu diria que eu tenho aí uns 50% de pós-parto e uns 50% de gestantes. Uau! Isso está cada vez mais comum, fazer a consultoria de amamentação na gestação. Algumas, então, quando elas chegam, mas fazer antes, mas eu não tenho bebê para mamar, meu peito não tem leite, aí a gente consegue explicar que assim, para conseguir amamentar, existem alguns conceitos que são importantes.
Como? O que é colostro? O que é apojadura? Né? Então, livre demanda. Vamos já também entrar neles, inclusive? Vamos Porque super. como você citou isso, e realmente, quando eu cheguei, né, no meu parto, assim, tinha muitas coisas que falavam que eu tava meio perdida, assim. E como eu sei que tem gestantes, inclusive, nos escutando hoje, é importante elas saberem quando alguém falar um termo, isso eu já ouvi. Boa. Eu acho que uma coisa muito importante, assim, a gente tem vários conceitos que a gente consegue aprofundar, mas, por exemplo, colostro. É pouco. Colostro é muito pouco, então assim, não mata a fome do bebê. Colostro não é feito para matar a fome do bebê. Colostro é feito para imunizar, para chegar no intestino e fazer um meio ótimo de bactérias que vão funcionar como um sistema imunológico também. A gente sabe hoje que o intestino é um órgão de defesa. E quando bem colonizado, né, quando com bactérias boas ali se proliferando, ele faz efeito, assim, ele tem um efeito protetivo e de imunidade muito grande. Então o colostro ele vem para isso. Fora que assim, eu tenho um bebezinho que tem um estômago do tamanho de uma uva grande, de uma noz. Esse é o tamanho do estômago do bebê recém-nascido. Não comporta muito. O intuito não é alimentar. A gente fala muito que o bebê tem reserva para mais ou menos 2, 3 dias. Então, a ideia do colostro é trazer imunidade. Você vai ter imunoglobulinas, que são anticorpos, 40 vezes maior do que em qualquer outra fase da lactação. Então, naquele momento, eu tenho 40 vezes mais. Então, o foco é imunizar. E aí, porque é pouco. Porque o bebê chora. Porque perde peso, fome, né? Que é comum. Exato. E o que perde, não é, quando a gente fala perde peso, a gente pensa em perder massa, né? E emagreceu. E na verdade o bebê perde líquido, ele desidrata, ele pesa menos na balança. Por quê? Porque ele estava envolto a água. E aí ele urina. Então assim, você pesa o bebê assim que ele nasce. E você vai pesando ali nos primeiros dias, tem uma perda que a gente sabe que é esperada. Hoje a gente sabe que um bebê que nasce de cesariana, porque no momento da cesárea, o que acontece? Tem infusão de soro na mulher. Então o volume circulante, o volume que chega através do cordão umbilical para o bebê, faz esse bebê, nasceu, pesar mais líquido. E ele também tem mais líquido para perder. Então a gente consegue entender que tem uma margem de erro para mais na cesariana, por exemplo. Entendi. Então isso é super importante. Livre demanda. As mães falam pra mim, mas como que eu vou amamentar em livre demanda? Meu Deus, o bebê vai querer mamar o dia inteiro? Eu sempre brinco assim, se eu colocar aqui uma mesa de café da manhã, eu falo café da manhã porque eu amo, mas assim, bolinho, pãezinhos, queijinhos, sucos, iogurtes, tudo maravilhoso, lindo assim, de comer com os olhos. Vou deixar aqui o dia inteiro. Você vai comer o dia inteiro? Não. Então assim, fome, né? A gente se alimenta por necessidade. Então, o que acontece? O bebê também. Cíntia, mas imagina, a gente come em livre demanda. O dia que eu acordo num hotel e tomo um café da manhã de rainha, eu vou almoçar, de rainha é ótimo, né? Eu vou almoçar 2 horas da tarde, sem fome, porque o hotel só tem o almoço até as 2. E eu não sinto fome. Agora, o dia que eu acordo atrasada, pego um iogurte e vou tomando no carro, no meio da manhã eu tô morrendo de fome. É a sua livre demanda. Isso é livre demanda. Sim. E a amamentação é sobre isso. Não é sempre o mesmo volume. Não é sempre uma boa mamada. Existem mamadas melhores, mamadas... Até o nosso corpo mesmo, no ritmo circadiano dele, de manhã, em geral, as mulheres produzem mais leite. Então, as mamadas da manhã costumam ser mamadas mais efetivas. É até uma dica que dão, se você vai tirar, né, ordenhar, fazer isso pela manhã. Exatamente. E outra coisa que acontece, que também é fisiológico, eu sou consultora do sono também, e eu acho muito difícil a gente desatrelar, assim, separar sono e amamentação. O que é comum acontecer no fim de tarde? A gente chama de cluster feeding. São mamadas com intervalos muito curtos. Porque o pico da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, é de madrugada. Então, todo mundo que está ouvindo, isso é muito importante. Muitas mulheres entram com complementação de fórmula, porque sentem que tem baixa produção de leite no final da tarde. Sim. E isso é fisiológico. Uma mama mais cheia é uma mama que tem um teor de gordura menor. Não, vamos expressar melhor.
Uma mama mais cheia, lá dentro do alvéolo, a gente tem o leite. E o leite é composto de várias coisas. Mas grudadinho na parede do alvéolo, eu tenho a gordura. Então, se eu tenho uma mama muito cheia, eu tenho muito leite para sair. E a gordura, ela não consegue sair tão bem. Uma mama mais vazia é uma mama que tem um teor, que chega no bebê, um teor de gordura maior. O que acontece no final do dia? Eu tenho a plenitude, eu não tenho. Eu sinto a minha mama mais murcha. Mas eu amamento em cluster feeding. Então eu amamento 4, 5, 5,5, 7. Então, muito próximo uma mamada da outra. Com teor de gordura maior. Para que o bebê consiga dormir melhor à noite. Nem sempre funciona, depende de muitos fatores, dos hábitos, como é que foram as outras mamadas também. Mas fisiologicamente é assim. E então o que você está dizendo é que nessas últimas mamadas do dia, associada ao sono, ok a gente diminuir esse espaçamento. Super ok. E sabe que quando eu estive numa consultora de sono, no próprio pediatra, ele tinha ali uma consultora de sono, não, uma consultora de amamentação. E ela me deu uma dica, que o leite que eu tirasse pela manhã, eu tentasse dá-lo pela manhã. E o leite que eu tirasse à noite, dá ele à noite, exatamente por isso que você está falando, né? Pelo conteúdo do leite. Sim, sim. E, assim, isso não é uma orientação que a gente usa mais com tanto ênfase, porque senão mas também... antigamente a gente achava, há um tempo atrás, a gente achava que isso faria muita diferença. Mas eu sempre falo pra mulher, se puder, por que não? Então assim, ordenhado 22 de agosto manhã, 22 de agosto noite. E se eu puder privilegiar, né, fazer com que isso aconteça, é uma ótima dica, sim. Antes de entrar até em outros termos como a pojadura, que eu acho importante a gente falar, eu queria voltar aqui na livre demanda também sobre essa fome de afeto que a criança, o bebê tem, né? E aí, o quanto isso também suga a mãe e desgasta a mãe, porque ele não vai só buscar o peito para se alimentar. Exato. Ele vai buscar o peito para relaxar, para dormir. E aí, quando a gente fala de livre demanda, eu acho que é essa a grande preocupação das mulheres. O que você tem a dizer sobre isso, né? Se tem algo nesse primeiro momento a fazer, porque eu sei que também muitas consultoras falam sobre o cuidado com, por exemplo, uma chupeta que poderia servir de um certo apoio ali nesse momento. O que faz a produção de leite aumentar é o estímulo. Então é importante fazer livre demanda, porque quando o bebê sente que está com fome, ele estimula mais a mama, aumenta a produção de leite. E aí isso vai acontecendo. E a chupeta, ela interfere nesse ponto, né? Ela não permite que a produção de leite aumente como deveria, porque o bebê está fazendo o papel dele, né? O bebê, ele tá fazendo sucção e tá querendo mandar um estímulo assim, aumenta a produção. Só que a mãe não tá recebendo essa mensagem. Fora as questões orais da chupeta, de língua, de fala, de posicionamento de dentes, arcada dentária. Então tem muitas questões da chupeta. Mas assim, a gente olhar para tudo isso é muito importante, porque no mundo de hoje, nem toda mulher está disposta a estar entregue ao seu bebê no momento que ele desejar, pelo tempo que ele desejar. Então, eu vou te falar uma coisa que eu observo, até pra gente entender as necessidades do bebê. Algumas mulheres têm muita ajuda, tem uma rede de apoio paga, né? Então tem a babá, tem a folguista. E aí o que acontece? Ela pega o bebê mama e ela dá pra pessoa fazer arrotar, trocar fralda, pôr pra dormir. E aí depois o bebê volta pra ela. Em geral, algumas mulheres nessa situação falam, meu bebê quer mamar o tempo inteiro, nada funciona. Então será que... ele quer voltar pra mãe. Exato. Por isso que a gente gosta de dar dicas do tipo sling, né? De você amarrar o bebê mais próximo do seu corpo. Salva a vida. Eu lembro que teve uma noite que a minha segunda bebê, que tá hoje com 1 aninho, a Anne, ela tava mamando realmente de hora em hora, né? Assim, e tem isso, né? Eu precisava descansar para produzir e eu não conseguia descansar porque ela me queria. Aí eu virei pro meu marido, falei assim, se vira. Põe ela no sling, vai dar uma volta, faz o que tem que ser feito, eu vou dormir por 1 hora. Então, também falando um pouco dessa rede de apoio, o quão é importante, tem uma frase que, inclusive, você colocou nas suas redes já, sobre essa responsabilidade da rede, da sociedade, para essa mulher conseguir amamentar.
né? Então, desse parceiro ou dessa parceira, da equipe médica, tem tantas pessoas envolvidas e a gente sabe que interferindo positivamente ou negativamente. Então, a importância dessa rede também proteger e apoiar essa mulher nesse momento, né? E você sabe que, em geral, a grande maior parte das mulheres, elas não querem ajuda para cuidar do bebê. Elas querem ajuda para poder cuidar do bebê. Perfeito. Então, assim, eu não quero que alguém dê banho, troque a fralda, coloque para dormir e me devolva na hora de mamar. A maior parte das mulheres, elas querem que a comida esteja na mesa, que a louça esteja lavada, né? Que a roupa seja Que até lavada. uma dica que a gente dá, vai visitar sua amiga, Exato. leva o almoço, né? Fica para lavar a louça. Exatamente. Então, assim, é aquela amiga que oferece para dar carona pro filho mais velho. Não, pode deixar que eu leve e busco na escola no primeiro mês. Isso é uma super ajuda. Sim. Porque ficar com o bebezinho, todo mundo quer, inclusive a mãe, né? Então, essa rede de apoio precisa olhar para um ponto diferente. Agora, voltando então nos termos, né, a pujadura, que também é um momento que pode ser sofrido para a mulher, né? Então, a mama fica dura, explicar um pouquinho o que acontece ali e se você puder entrar já numa dica para ficar mais confortável esse momento. Boa. A pojadura as É mulheres. punk. O nome já Total. assusta, né? Não precisa muito. Mas assim, é importante a gente deixar claro que, assim, podem vir muitos desconfortos. Então, mama cheia, dolorosa, sensação de vou ficar doente, vou ficar gripada, não tô me sentindo bem, uma dor no corpo, febre, tremedeira, mal-estar. Mas pode não dar nada. Eu faço muitas consultas porque as mulheres falam assim pra mim, meu leite não desceu. Porque eu ouvi falar tanto disso. Porque eu fui abençoada, não tive nenhuma dessas sensações da descida do leite, então eu acho que o meu leite não desceu. E como que a gente observa isso, né? Você sabe que na época do Covid, assim, as mulheres falavam, eu tô com Covid, só pode ser, porque eu voltei do hospital e agora eu tô sentindo isso, calafrio. Era muito similar, Sim. né? Então as pessoas confundiam. Então, assim, a gente pode sentir muita coisa e a gente não pode não sentir nada e o leite desceu do mesmo jeito. Como é que eu posso saber que meu leite desceu? Eu posso fazer expressão manual e perceber a coloração. Então, o colostro ele é mais amarelado, ele é mais viscoso, mais grossinho, parece mais uma geleinha. E o leite é mais esbranquiçado. Existe um leite de transição que ele é mais aguado e um pouquinho amarelinho. Então, não é tão fácil, mas assim, geralmente as mulheres conseguem essa observação. Mas é muito fácil perceber a mudança no padrão de mamada do bebê. No colostro, que o volume é pequeno, o bebê fica ali e meio ritmado, fazendo ali um movimentozinho, meio devagarinho, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho. A hora que vem o leite, assim, o bebê faz Até engasga, às vezes. Então você percebe assim a mandíbula funcionando, você vê o gogozinho ali ritmado, engolindo, o barulhinho do bebê. E aí você vai checar as fraldas, você vê um padrão de mudança também, no volume de xixi, na frequência e no volume do cocô. Então a pojadura não é só medida pelos desconfortos. Então isso é importante também da gente Mas falar. quando vem o desconforto, tem alguma coisa que a gente pode fazer para aliviar? Porque tem aquelas dicas da avó, né? Passa o pente virgem no banho. Isso, sim. E tem as questões mais técnicas e que a ciência já falou, não, realmente isso funciona e pode ser feito. Sim, falando das técnicas da vovó, você ir pro banho e passar um pente, não precisa ser virgem, né? Como falavam antigamente. Sim. Mas você tá fazendo uma massagem, né? Você não deixa de estar fazendo uma massagem do corpo da mama pra areola e mamilo. Então, assim, funciona. Agora, o que mais eu posso fazer? A coisa mais importante para ajudar na pojadura é praticar a livre demanda. Porque se o bebê, ele ameaça me mostrar algum desconforto e eu tô com a mama enchendo, eu ponho esse bebê para mamar. Eu esvazio. Eu começo a regular a minha produção de acordo com a demanda do bebê. Falando disso, também é importante a gente dizer assim, o que aumenta a produção de leite e o que diminui. Toda vez que a minha mama esvazia, o meu corpo entende que precisa aumentar a produção. Toda vez que sobra leite na mama, esse leite que sobra é absorvido e o corpo entende que assim, não precisa produzir tanto. Então, nesse momento da pojadura,
A calibragem não é assim. Isso vai servir muito mais um pouquinho mais pra frente. Então, nessa fase, pra não empedar, pra não ter desconforto, você pode fazer uma compressa geladinha, se o maior desconforto é no local. Se você tem febre, calafrio, uma sensação ruim, você pode tomar um analgésico. Claro que você vai falar com o seu obstetra, mas você pode sim, né? Uma coisa muito legal da gente falar. A maior parte dos fármacos, então qualquer medicação que eu precise, por qualquer motivo, é muito provável que tenha uma medicação compatível com a amamentação. Seja antibiótico, antimicótico, analgésico, antitérmico, tudo vai ter a melhor medicação de escolha para quem está amamentando. Então isso é muito importante, porque Sim, tem gente que faz, inclusive eu na minha primeira amamentação, eu fiz o desmame precoce, né, com quase 9 meses do meu filho, porque eu precisava passar por uma cirurgia, mas com medo muito dos remédios que eu ia contaminar, entre aspas, né, o meu filho, assim. Então por isso que é importante a gente saber. Muito importante. E assim, nem sempre o médico especialista, por exemplo, da cirurgia, vai estar a par, mas assim, consulte uma consultora de amamentação, que ela vai te ajudar junto com o médico. Então, muitas vezes eles podem conversar para ver qual vai ser a melhor estratégia. Em algumas situações, pode ser que seja necessário extrair esse leite, desprezar, dependendo da medicação, mas aí eu mantenho produção. A gente vê a meia-vida do fármaco, quanto tempo essa medicação fica circulando no meu corpo. E aí, depois de algum tempo, vai ser seguro voltar o bebê para o peito. Cíntia, a gente falou um pouquinho já sobre rede de apoio e sobre a importância da sociedade acolher essa mulher. Eu queria fazer um relato, né, e até dividir isso com você, para você trazer também a sua vivência com mulheres que estão amamentando. Mas eu lembro, como se fosse ontem, já faz 3 anos, que o meu filho mais velho tem 3 anos, cheguei em casa, peito já um pouco machucado, e a gente chamou uma consultora de amamentação. E era o meu primeiro filho, e eu tava bem segura, né, assim, do processo da amamentação. Será que ele tá ganhando? Porque ele começou a perder peso. E eu lembro que no hospital, na maternidade, as enfermeiras todas tinham protocolos um pouco diferentes, assim, vinha uma, falava uma coisa, Totalmente. Vinha a outra, falava outra coisa, então aquela confusão mental foi se instalando. E aí chegou a consultora de amamentação e eu tava sem nada, com o bebê pele a pele, sentada no meio do quarto. Eu coloquei a poltrona de amamentação, tirei ela, não queria ficar encostando em parede, então não fazia sentido, mas eu pus ela ali no meio do quarto. Meu marido tava do meu lado, e aí ela olhou pra mim com aquele bebê, ela falou: "Uau! Nossa, Nathalie, é seu segundo, terceiro filho?" E ela sabia que não era. Falei: "Não, é meu primeiro." Nossa, ficou até emocionada de falar. Ela falou: "Você é uma super mãe. Você pega esse bebê com tanta segurança, você já trouxe ele pro seu... Você tá arrasando." E aí aquilo, naquela hora, era o que eu precisava ouvir, assim, sabe? Porque já tinha escutado tantas coisas de... eu acho melhor a gente agora já complementar, ou pega o seu bico invertido, coisas assim, né? E aí eu falei: "Nossa, tô conseguindo." Ele falou: "Tá arrasando, eu vou ficar só aqui do seu lado te dando um apoio, né, mexendo e tal, mas vai que é tua, assim." E esse papel também da doula, da consultora de amamentação, dos profissionais, dos maridos, das mulheres em volta, para trazerem essa segurança que às vezes é o que a gente precisa, né? Nossa, Nathalie, você falou assim um ponto que eu acho um dos mais importantes para quem trabalha com puerpério. Puerpério é, sem dúvida, o momento de maior fragilidade de uma mulher. Então, assim, a gente precisa de profissionais empáticos. A gente precisa de profissionais que olhem no olho, que peguem na mão e que diga: "Tá tudo bem, vai passar. Eu sei que tá difícil, mas vai passar." Ou que olhe e diga: "Você tá arrasando. É isso aí. Você tá indo muito bem. Posso te dar um toque?" Isso. Tenta fazer desse jeito e vê o que você acha. Porque há algum tempo atrás não era essa postura dos profissionais, né? Então, eu já vi relatos de mulheres assim, de dizer: "Olha, ela chegou aqui e falou pra mim: você tá fazendo tudo errado. Seu bebê é um sério candidato ao desmame se você continuar fazendo desta maneira." Então, assim, eu acho que isso deveria ser, assim,
a gente deveria ter uma matéria, assim, específica. Você vai trabalhar com puerpério? Então, peraí, você precisa saber disso. Porque, às vezes, quem já vivenciou, a vivência do puerpério é individual. Cada um vai ter um insight. Vai doer para cada um de acordo com a sua história de vida. Sim. Mas a gente precisa saber onde a gente está pisando, né? Então, a gente está pisando num momento de muita fragilidade. E o que a gente fala, né? O que a gente ouve ou o que a gente não ouve, porque muitas vezes a gente não está pronto para ouvir, a gente está pronto só para falar, pode mudar, assim, Total. O rumo das coisas. O rumo das coisas de uma família. Por isso a responsabilidade, Muito. né? Eu queria, Cíntia... Eu ia te falar uma coisa. Como consultora do sono, né? Eu fico indo aqui e ali. Isso é uma das coisas que a gente tem feito com o sono do bebê. Então, não sei quantas horas de sono com não sei quantas semanas. Ensinar o bebê a adormecer a qualquer custo. Chora. Fica ali chorando 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Hoje, a gente tem neurociência explicando os malefícios desse tipo de abordagem para uma família. Quando a gente entra no puerpério de alguém, a gente tem que entrar para promover o vínculo, nunca para desvincular a mulher do bebê. Então, quando uma mãe fala assim para mim, ai, mas eu não posso pegar toda hora, né? Eu não posso ficar. Eu falo, qual que é a sua vontade? Quando o meu bebê chora, eu tenho vontade de pegar no colo, de ficar juntinho. Então é isso, essa é a resposta. E não dizer, não, ele vai ficar mal acostumado, sim. Você não pode pegar, você já alimentou, agora... Não é sobre isso. Sim. O maternar é de cada um. E nós, profissionais de saúde, a gente tem que ser margem, né? Para que o rio corra ali no meio, da maneira dele, do jeitinho dele, né? Então, o que é verdade para mim, como mãe, eu tenho 3 filhos. Com o Matheus foi de um jeito, com a Bianca de outro, com a Carolina de outro. Você cada é mãe um é um. Para cada um de uma forma diferente. Exato. E como é que eu posso achar que a minha experiência como mãe pode interferir na abordagem como profissional de uma mulher? Nunca. Sim. Nunca. Eu queria encerrar nosso papo com uma frase do seu Instagram e até já aproveitar para as pessoas começarem a te seguir, porque é um serviço que você faz para a sociedade como um todo, mas principalmente para as mães e para profissionais da área da saúde. Então, um texto muito bonito. Parir e amamentar são grandes potências do universo feminino. Mulheres que têm a possibilidade de vivenciar ambos são beneficiadas em vários aspectos de sua vida. É isso. Muito legal. Cíntia, eu queria te agradecer. E aí eu deixo a câmera para você convidar as pessoas, colocando suas redes. Para quem nos assiste, a gente vai colocar aqui. Mas para você também convidar, para quem está nos escutando, acessar o seu conteúdo. Que legal. Eu agradeço muito a oportunidade. Essa frase me toca muito, porque eu posso dizer que o parto e a amamentação mudaram a minha vida. Então, vivenciar o que eu vivenciei me fez buscar outros caminhos, não só como mulher, mas como profissional. Então, eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho com cada família assim, que eu atendo. E assim, a gente nunca tá sozinha, né? Eu acho que as mulheres, elas precisam se unir na maternidade de cada uma, mas eu acho isso muito importante. A minha rede social é @CínthiaKalsinski. Lá eu falo de amamentação, de sono, de cuidados com o bebê, então tem bastante conteúdo legal. E você faz uma consultoria também individual? Sim, eu atendo online, atendo presencial, então faço consultoria de amamentação, de sono, faço até cuidados com o bebê, então tem uma diversidade, assim, coloco brinquinho nas menininhas, que legal. Então é um acompanhamento aí desde a gestação até o puerpério mais tardio. Eu brinco que eu trabalho do mame ao desmame, então é do início ao fim. Obrigada, Cíntia, por estar aqui conosco hoje, trazer informações tão relevantes de uma forma tão acolhedora. E para vocês, fiquem ligados que toda segunda-feira nós temos um novo episódio no ar, aqui no canal da Jovem Pan Entretenimento no YouTube ou em todas as redes de podcast, no seu podcast tocador preferido. Até semana que vem. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.